Olá, tudo bem? Doutor William aqui novamente para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante relacionado ao direito do agronegócio. Isso mesmo. Hoje nós vamos conversar com você que é agricultor, agricultora, vendedor, comprador que trabalha no ramo do agronegócio, seja na agricultura, na pecuária ou qualquer outro tipo de empreendedorismo dentro aí do agronegócio brasileiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema de planejamento patrimonial sucessório para o agronegócio. Exatamente, planejamento patrimonial sucessório dentro do agronegócio. Basicamente, em resumo, o planejamento patrimonial sucessório ele é uma estratégia jurídica que nós utilizamos para evitar conflitos familiares, proteger o patrimônio dessa família e reduzir uma carga tributária, garantindo assim a continuidade, o legado desses negócios entre gerações. Muito bem, você que está aí, que trabalha dentro do ramo, dentro do agronegócio, sabe como é difícil passar este legado, entregar o bastão para a próxima geração da sua empresa, da sua agricultura, do seu plantio, daquilo que você faz. Principalmente porque hoje em dia, nessa atualidade, já não existe mais tanto essa transferência de legado entre pais e filhos. Então você pode estar preocupado aí se os teus filhos vão ou não assumir o teu legado, vão dar conta da tua propriedade, vão dar seguimento naquilo que você plantou. Então essa é uma grande preocupação. Só para adentrar um pouco nessa questão do agronegócio, por que isso se aplicaria dentro do agronegócio? É importante dizer que o agro é uma atividade que possui muitos riscos que são naturais, riscos de mercado principalmente, riscos de mercado, de natureza, de outras adversidades de preço, por exemplo, né? Então os produtores devem sempre tomar medidas para proteger estes ativos financeiros e também de propriedade, como as áreas, né? Inclusive medidas internas com relação à estrutura dessa propriedade que você possui. E as estatísticas, né, os números mostram que as empresas fundadas por famílias são mais difíceis de fazer negócio sem desentendimentos. Então, as empresas, né, que são familiares têm uma certa condição de haver mais desentendimentos entre essa família. Isso pode gerar até na extinção dessa empresa, da produção agrícola ou até mesmo da continuidade desse legado do agronegócio. Então, o agro no Brasil, né, teve um crescimento muito significativo nas últimas décadas, responsável pela maior parte do PIB do nosso país. A gente tem alguns estudos realizados por algumas empresas aqui, né? Um desses estudos que foi realizado em 2016 pela PricewaterhouseCoopers, né, que constatou que, em geral, apenas 12% das empresas familiares chegam à terceira geração. E o que isso significa? Se você está aí hoje, produtor rural, e o seu pai já era produtor rural, você está na segunda geração dessa produção, né? Dessa empresa, digamos assim. Hoje a gente vai tratar o seu negócio como uma empresa. Então, apenas 12% desses empreendimentos chegam a uma terceira geração. Isso significa que há um risco muito grande aí desse legado não ter continuidade. E aquilo que foi plantado pelos seus pais, por exemplo, se perder no tempo. Isso é um risco muito grande, certo? Além disso, inclusive, né, apenas 3% dessas empresas, desses negócios, passam para a quarta geração. Então imagina só, são duas gerações que podem acabar completamente com o negócio que você desenvolveu. Então, além disso, se verificou nesse estudo que 43% das empresas familiares no mundo não têm um plano de sucessão. E é justamente isso que faz com que estas empresas ou estes negócios familiares venham a se deteriorar e a se extinguirem no tempo. Falta de gestão, falta de planejamento e principalmente planejamento sucessório. Então, diante disso, é
preciso, é necessário a gente considerar aqui que um planejamento sucessório ele é muito importante quando se trata principalmente de imóveis rurais. Quando o principal objetivo desse planejamento é uma organização familiar visando a perpetuação desse patrimônio, pois vai evitar, né, uma interrupção repentina, digamos assim, da gestão desses negócios familiares. Então, quando nós falamos de planejamento sucessório ou patrimonial sucessório, nós estamos falando de fazer um planejamento antes de algo acontecer com você, ou até mesmo com seus pais ou com terceiros, para que se continue este legado. Então, por exemplo, você que está aí me ouvindo, produtor agrícola, digamos que você possui um patrimônio, às vezes, de R$ 1 milhão, você possui terras, possui empresas, possui maquinários agrícolas, insumos, dívidas bancárias também, por exemplo, investimentos em geral, gado de corte, gado de leite, entre outras situações que envolvem o agronegócio. É muito importante, antes de você falecer, algo que a gente nunca deseja, claro, né? Mas é importante que antes de que ocorra esse tipo de situação, você tenha um planejamento de como que vai continuar o seu legado. E aí entra o direito do agronegócio e o planejamento patrimonial sucessório no sentido de condicionar através de instrumentos específicos como que se dará essa sucessão. Por exemplo, alguns instrumentos utilizados, né, no planejamento patrimonial sucessório estão os testamentos, a formação da holding familiar, que é algo muito tratado hoje em dia para a administração dessas propriedades e também para uma diminuição de carga tributária, é muito importante dentro das situações, uma holding patrimonial, que nada mais é que uma empresa criada para administrar um patrimônio. Então, quando, por exemplo, você vier a falecer, não vamos tratar aqui de uma partilha de bens, e sim de uma partilha de cotas sociais de empresa, onde o patrimônio adquirido pela empresa ele é representado através das cotas sociais de cada sócio. Então, você pode conceder estas cotas, fazendo um estatuto bem feito desta empresa. Se algo acontecer com o responsável, outra pessoa será nomeada ou alguém não será nomeado. Isso tudo, é claro, vai depender de muitas conversas, muitas reuniões, ajustar isso entre a família, entre os herdeiros, entre o cônjuge meio, ou seja, é algo familiar, mas nunca deixando de pensar, é claro, como uma empresa, porque é muito importante que se trate desta forma. Então, compra e vendas, né? Por exemplo, o ITCMD, que é um dos impostos mais pesados, aí quando a gente fala de falecimento, de inventário, que é muito mais pesado que o próprio ITBI, que é o imposto pago com uma compra e venda comum, você consegue diminuir essa carga tributária e inclusive diminuir dentro do imposto de renda, porque quando você é um agricultor autônomo, você vai pagar o imposto de renda como pessoa física, mas quando você constitui uma empresa ou uma holding, você estará pagando o seu imposto de renda como uma empresa. Isso diminui a carga tributária também, tá certo? Então essas compras que a empresa vai fazendo, que você faria como pessoa física, digamos que você compra aí um trator agrícola avaliado em R$ 400 mil, por exemplo, para utilização na sua plantação, isso você vai pagar imposto normal como pessoa física. Agora, se você tem uma empresa que compra esse trator, às vezes você consegue até melhores condições de financiamento bancário, parcelamentos, juros, entre outras situações que vão te beneficiar. Então, nós como advogados atuantes dentro do direito do agronegócio, temos aqui a obrigação de lhe apresentar planos e soluções para problemas que possam vir a acontecer, assim como problemas que já existem. Se você já tem algum problema nesse sentido, tem medo de que o seu legado não seja passado, você pode instituir uma holding, você pode trabalhar com um testamento para uma terceira pessoa, para que possa dar continuidade no teu legado, na tua empresa, né? Para que você possa solidificar essa situação. Então, o planejamento, né, ele envolve uma série de etapas dentro, né, dessa questão de organização, principalmente,
para que se conclua de forma específica, né? E haja também uma antecipação de conflitos familiares que podem vir a existir futuramente. Digamos que você venha a falecer, um herdeiro seu quer continuar com a sua propriedade, quer dar continuidade na empresa, outro herdeiro não quer, quer vender os bens para fazer dinheiro, porque quer investir em outra coisa. E você, né? Você não está mais aqui, você já não vai decidir mais. Mas isso tudo pode ser antecipado, certo? Isso pode ser conversado, feito reuniões anteriores, delimitado no estatuto, determinadas as cotas sociais de cada um, como que se dará essa sucessão, certo? É antecipar essas situações, até mesmo para uma situação de economia financeira e evitar que se perca esse negócio com o tempo, certo? Então, basicamente, o planejamento familiar sucessório é isso, né? É uma quantidade de situações, de institutos jurídicos que, quando bem utilizados, vão te fazer economizar dinheiro com tributos, vão te fazer evitar conflitos familiares entre a sua família, considerando que normalmente agricultores, né, empresas são formadas por familiares, né? Criar uma estruturação de negócio, que é algo muito importante, que normalmente não se vê, né, nas produções agrícolas. Então você cria uma estrutura empresarial, isso vai te abrir portas para financiamentos, empréstimos de uma forma mais facilitada, mais acessível e com uma carga de juros menor. Além dos benefícios agrícolas, você vai ter os benefícios empresariais também disso, de reduções fiscais. E, claro, solidificar uma gestão específica para isso. Quem faz o quê? Isso é necessário para todas as empresas. Quem planta, quem colhe, quem decide sobre a venda, quem determina o preço, quem faz, né, a separação dos valores, quanto que cada um vai receber a respeito disso. Tira o aspecto pessoal dessa situação para que se possa solidificar essa empresa no tempo. Então eu não vou falar aqui para vocês sobre artigos de lei, sobre códigos, porque se aplica muita coisa. Se aplica a lei de registro público, aplica código civil para falar de sucessão, de inventário, de testamento, aplicam leis agrárias específicas, leis ambientais específicas. Então muita coisa pode ser aplicada, mas é sempre importante chamar um advogado da sua confiança para que possa fazer uma análise da sua situação pessoal, do seu negócio, da sua família e te indicar quais seriam as melhores soluções, tá certo?